Há outras que concordo. Primeiro, eu acho que é um problema europeu e mundial, porque evidentemente nós temos taxas de lucro no setor industrial que têm estado, muitas delas ligadas à máquina dos subsídios públicos, nos Estados Unidos, na Europa e noutros países, e portanto há uma fuga das grandes corporações e das grandes famílias. Note que são 230 e tal famílias, ou por acaso até é menos, são 60 indivíduos que fazem parte de X famílias que têm metade do rendimento mundial. Portanto, o equivalente a metade. Ou seja, há uma fuga, evidentemente, dos capitalistas. Eu não gosto dessa coisa do grande capital, do pequeno capital, do médio capital. Há uma fuga dos capitalistas para investir no imobiliário, nos centros das grandes cidades do mundo. Isso está-se a passar em todas as cidades do mundo e, portanto, é verdade que o problema é europeu e é verdade que o problema é também da América do Norte. Agora, a questão é como é que isto se enfrenta, uma vez que nós estamos a lidar com gente que tem trilhões de euros e que pode comprar casas. Na Dinamarca disseram assim, não pode. Não é residente, não paga impostos, não está permitido comprar casa. Portugal, para livrar-se. Não é Portugal livrar-se, é os governos portugueses decidiram que para os bancos, portanto, não é uma questão do pequeno proprietário, isso é o Rodrigo a pescar o olho aos pequenos proprietários para defender os grandes. Raquel, é o INE, não é o Rodrigo, sim, é o INE. Mas o central que se passa aqui... Mas agora deixa-me falar. O pequeno proprietário aqui não é o que é determinante. Porquê? Porque se eu tenho as famosas imparidades a partir de 2008, ou seja, os bancos andaram a ganhar muito dinheiro com juros altos, com moscambilhas de construção, com muitas coisas, não é? Que tudo rebentou em 2008 e também não rebentou só cá. E, portanto, fizeram pressão para Portugal entrar com o seu mercado imobiliário no mercado mundial para garantir o quê? Para garantir que não havia bancarrota dos bancos. Mas não haver bancarrota dos bancos significou a bancarrota das pessoas. Portanto, a conta é muito fácil de fazer. Se eu tenho uma pessoa que deve dinheiro ao banco, eu tenho um pequeno proprietário que tem uma hipoteca que deve dinheiro ao banco. Se eu tenho, por força dos cortes de salários, milhares de pequenos proprietários que por cortes de salários não vão conseguir garantir as rendas aos bancos, quem passa a ter um problema é o banco, não é o pequeno proprietário. Por isso é que eu estou a dizer que o problema central aqui, estas políticas imobiliárias, estas políticas imobiliárias dos governos são para salvar os bancos. É disto que se trata. E salvar os bancos metendo as pessoas a viver em tendas e garagens. É disso que se está a tratar. E só há uma coisa que eu concordo contigo, é que há o problema dos juros que não está aqui a ser abordada. Que é, evidentemente, que os juros não podem ir, o aumento dos juros tinha que fazer, no mínimo, que o banco sustentasse o aumento das casas e não as pessoas, porque são os bancos que estão a ganhar milhões todos os dias com o aumento dos juros. E, portanto, isso tinha que proteger as pessoas. O que é que nós chegámos? No outro dia eu andei num Uber com um senhor que falou comigo, que é raro, que estas pessoas normalmente, aparentemente, têm medo de falar. Dorme num quarto com mais 8 pessoas, onde paga 200 euros. Portugal devia ter... Qualquer governo devia morrer de vergonha, porque há leis mais protetoras de como vivem os animais do que como vivem as pessoas. Eu aposto que se eu for ver a lei de como é que vivem as vaquinhas nos Açores e no Alentejo, é X por metro quadrado. Isso não está a ser cumprido para as pessoas agora. E não é só para os imigrantes. Já estou a falar, obviamente, das pessoas mais pobres e mais maltratadas ainda. Mas é as pessoas cá. O que é que significa do ponto de vista das relações pessoais? Vamos lá deixar de falar em números e começar a falar em pessoas, que é o que interessa. O que é que significa, do ponto de vista das relações pessoais, um jovem que não tem qualquer perspectiva de conseguir arrendar uma casa, as relações tóxicas que vai gerar com os pais, as relações de dependência, os que estão a vender as suas casas ou transformá-las em alojamento local e a ir viver com os pais ou com os avós para uma aldeia onde não se passa nada. Isso tudo são relações que são destrutivas, é disso que nós estamos a tratar. Isto tudo é para quê? Rodrigo, para de dizer que é para salvar o pequeno proprietário, é para salvar a banca. O que nós estamos a fazer é destruir as pessoas para salvar a banca. Começa logo pela ideia da história dos 60 mais ricos do mundo que conspiraram para fazer especular casas em Lisboa. Não é conspiraram. Pronto, só para são dizer, pessoas, isso é do crédito suíço, não é meu, não é conspiração. Não, eu explico-te, é que a maior parte... Os maiores fundos de investimento a operar em Portugal, nas maiores capitais europeias, são fundos de pensões.
é a segurança social dos trabalhadores. Não, e sabes onde é que esses fundos de pensões estão investidos? Na banca. É investimento de reforma. Não é na banca. Rodrigo, os não fundos é na de pensões são uma brincadeira da banca. São o quê? São das pessoas individualmente. São os fundos de pensões, sim. E deixa-me dizer-te uma coisa, não é trolha. É a pensão dos trabalhadores. É operário da construção civil e sim, deviam ter emprego público. É a pensão. Com certeza, como não? Claro. Como não? Isso foi a única coisa que o Vasco Gonçalves não nacionalizou, não é? Olha, em Viena. É bom termos chegado ao Partido Socialista ao poder. Mas explica-me lá porque é que um operário da construção civil não há de ser um trabalhador público. Com certeza, porque não? Isso é que eles cercaram a Assembleia da República. É uma coisa e fizeram muito bem. Grande momento da história de Portugal, quando 80 mil operários da construção civil cercaram a Assembleia da República e disseram: o poder está no povo. Ainda bem que veio o 25 de novembro. Podemos discutir isso. Daqui a um mês a gente discute Daqui a um mês isso. podemos discutir, até vai ser assinalado pela Câmara de Lisboa. Exato. 1 minuto para fecharmos. Como não cercar os deputados? Não, quer dizer, eu acho que verdadeiramente há uma medida emergencial que não vai resolver o problema, porque nós andamos aqui todos a tapar o buraco do capitalismo que não se tapa. Agora, há uma medida emergencial, que é, pelo menos, que as pessoas que só podem cá comprar casa se forem residentes e pagarem aqui impostos. Isso vai, pelo menos, matizar. E países, enfim, também devo dizer, capitalistas como a Dinamarca, foi o que fizeram. Porquê? Porque senão as pessoas que lá vivem e trabalham não conseguem viver. Mas sabes que a falta de senso é transversal à direita e à esquerda. Não é preciso ser de esquerda para não ter bom senso. Há outros modelos onde existe falta de senso. E isso é uma falta de senso. E sim, há uma falta de habitação social. Já aqui disse. Viena tem impor o arrendamento compulsivo para, de facto, o sistema funcionar. A Holanda impôs. Não sei se isso vai só que é uma maluquice. Só que também tem outro problema. É que impor arrendamento compulsivo em Portugal tem outro problema gravíssimo, que é, em Portugal, a justiça... a justiça não funciona. Ou seja, qualquer problema que exista, as pessoas estão anos sem conseguir resolvê-lo de um lado e do outro. Portanto, tudo isto é um problema praticamente sem solução que sim, vai acabar com as pessoas daqui a bocado a ocupar casas, a ocupar hotéis, para não viverem em tendas.